Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Age Free World, espaço onde derrubamos as barreiras da idade e mostramos que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Lembrando que etarismo é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade. Qualquer idade. Isso é importante porque muita gente acha que etarismo é só preconceito contra os mais velhos. Mas tem um monte de coroa que tem preconceito contra a garotada. Exatamente. Eu sou o Fábio Betti. E eu, o Fernando Blanco. Nosso tema de estreia não poderia ser outro. Por que o mundo age-free? Mas antes de mais nada, né, Fernando? Eu acho que da onde vem essa história, né? Acho que essa história começa mais ou menos uns 20 anos atrás. Por aí, né? Por aí. Nós em posições diferentes. Aqui nós somos sócios num projeto. Lá você era meu cliente, e o que eu lembrava de você 20 anos atrás, mais ou menos, que você era um cara, um metaleiro de raiz, que gostava de rock bom, né? Pelo menos na minha descrição de rock bom, rock heavy metal mesmo, né? Rock realmente classic rock. E gostava de pedal. Ciclismo profissional europeu. E eu juntei essas duas coisas e você me ajudou a criar um vídeo sensacional que foi utilizado num off-site do banco. Exatamente. Você olhando lá as várias manobras, né, e técnicas, estratégias que os ciclistas profissionais usavam, a gente achando esses trechos para você se inspirar ou inspirar outras pessoas a como eventualmente liderar, como formar times e outras coisas que valiam a pena trabalhar com times naquela época. E você tinha uma agência, uma produtora de vídeos, né? E eu me lembro de passar uma noite inteira editando vídeo junto com o teu colega lá, o Cabelo. Devo ter sido o único diretor de um banco que passou a noite editando rock com bicicleta, mas aquilo para mim era uma cachaça, aquilo foi uma alegria, né? Tanto é, Fabio, que eu conduzi o evento off-site. Eu não contratei uma agência de eventos. Foi tudo da minha concepção. Porque como eu tenho... Hoje eu tenho 40, 50 anos de ciclismo, praticamente, mas na época eu tinha os meus 30, e eu sempre soube fazer os paralelos entre o funcionamento de uma equipe, a estratégia de corrida, com a vida corporativa, né? E aí vocês me ajudaram a montar aquilo tudo. Puta, foi um sucesso danado. Até hoje tem gente que fala disso. E o legal que você trouxe aqui, eu vou pensar essa frase, e você passou a noite na ilha de edição com o meu homônimo, que era Fábio também, mas Cabelo, como era conhecido o Fábio, o editor. Vocês dois lá editando, empolgados, animados, sem nenhum tipo de dificuldade de trabalhar adoidado para conseguir entregar um bom resultado. E 20 anos depois, a gente se encontra e nenhum de nós dois quer, no fundo, essa vida mais. Não, né? Mudou tanto a nossa cabeça, né? A gente se reencontrou em rede social, né? Uhum. E acho que alguém mandou assim uma mensagem subliminar para o outro e falou assim: vamos tomar um café? Vamos tomar um café, né? Muito engraçado. E nesse café, né, acho que, né, a gente lembra um pouco desse passado, mas também vem uma reflexão sobre o presente. Eu chegando perto dos 60, você passou há pouco tempo dos 60. 62 anos, nascido em 62. Exatamente, eu nascido em 66, 4 aninhos só nos separam. E a gente começou a refletir sobre esse momento de vida, né, como a gente estava vendo as nossas próprias vidas, mas também um universo corporativo que, assim, aí é uma coisa que nós dois conhecemos bem. Seja eu durante muito tempo como prestador de serviços, seja como agência, seja como consultor, e você durante muitos e muitos anos também como executivo. E é uma coisa interessante, né? Que a gente vai conversar isso ao longo de episódios. Eu tive uma ruptura muito séria na minha vida pessoal e profissional. Eu fiquei praticamente 10 anos fora desse mercado executivo, corporativo, fazendo mil coisinhas, né? E quando eu voltei, eu não reconheci o meu mundo corporativo e eu não reconheci as pessoas. O que era um analista da minha época, o que é um analista de hoje, o que é um gerente da minha época, o que é um gerente de hoje. E eu, como sempre digo, eu sei pouco
mas eu observo muito. Eu tenho uma parabólica aqui na minha cabeça que fica capturando tudo. Eu estou numa reunião super técnica, discutindo coisas, mas tem um lado do meu cérebro que fica prestando atenção nos movimentos das pessoas, as reações. E isso foi uma coisa assim muito doida na minha cabeça. E foi aquele quase senso de não pertencimento. Uhum. E foi um choque para mim, porque quando eu voltei animadíssimo. Caramba, primeiro que fez bem para o ego, né? Pô, foram me buscar em casa, né? Quando todo mundo está reclamando que não tem emprego, e eu, né? Mas não adianta você chegar, Fábio, e não se ver na posição, não se reencontrar ali. Mas o nosso encontro juntou com esse meu momento do não pertencimento mais, porque mudou demais. Quem está no batidão não percebe, está sofrendo, mas não percebe que houve uma mudança, porque vai jogando uma gotinha, como diz aquela tortura chinesa, né, que os caras pingam uma gota de água na cabeça, depois de algumas horas tem um buraco no crânio. Pois é, vai uma gotinha. Mas, para mim, eu saí de uma piscina, encontrei uma lagoa. Mas, peraí, é diferente. É diferente. Cadê a piscina? Não existe mais, é assim agora. A transformação de piscina para lagoa, as pessoas não percebem, porque estão ali no dia a dia, mas estão sofrendo, porque gostavam da piscina. Eu não, eu já vi a diferença. E é interessante você dizer isso, porque essa constatação, ou essa sensação de não pertencimento, eu tive antes dos 30. Olha que interessante, ou seja, há quase 30 anos. Porque o que a gente não trouxe aqui ainda, né, a gente se conheceu já num momento onde eu era um empreendedor, tinha a produtora que depois virou uma agência, mas o que aconteceu antes disso é que eu era um executivo também de uma grande organização americana, a Dow Química, que tinha uma expectativa de construir uma carreira nessa organização, mas eu comecei já antes dos 30, já com essa sensação de não pertencer àquele mundo, de não achar que era para mim. E é interessante porque hoje, passados 30 anos, por mais que a piscina tenha se transformado em lagoa, a gente vê tanto pessoas mais velhas, jovens há mais tempo, como nós, sentindo isso, mas também a gente vê pessoas jovens há menos tempo, também com menos de 30 anos, tendo a mesma sensação. Ou seja, independente se a piscina virou lagoa ou não, é como se esse sentimento de inadequação ou essa reflexão sobre esse lugar que não faz mais sentido já vem acontecendo há muito tempo. E talvez agora, com a mudança acelerada, essa reflexão ganhou um lugar diferente. Agora, você pulou de cabeça naquela piscina, sendo uma exceção, porque há 30 anos, ou melhor, antes dos 30, né, o conceito de empreender praticamente não existia, né? Nós todos trabalhávamos em grandes empresas. O departamento de marketing, de comunicação de um banco, fazia um evento dentro do banco, não havia nada terceirizado. Ou seja, você é um cara que definitivamente nasceu com o chip do empreendedorismo. Você não se encaixou naquele mundo. Eu me encaixei. Eu sou o arquétipo do executivo. De estagiário a presidente, o diabo. Eu fiz essa carreira. Só que num dia aí eu rachei ao meio. E quando voltei, não reconheci, né? Esse hiato que entre a saída e o retorno, não vi. Mas agora eu estou empreendendo e meu amigo, é aquela coisa, os pelos arrepiados, usando fralda Pampers dupla, extra sec, porque é assustador. Cadê o meu olerite no fim do mês, né? Você ainda era criança quando, com uma coragem sensacional no mundo, devem ter te chamado de louco, né? Sair de uma alquímica para fazer vídeo, assim. Mas eu acho que é interessante você estar trazendo isso, porque nesses momentos onde a gente se sente, por algum motivo, não pertencendo, que algo muda fora, mas também às vezes algo muda dentro. Às vezes essas duas coisas acontecem concomitantemente, mas às vezes o fora gatilha a mudança de dentro, e o de dentro gatilha também uma percepção sobre o que está acontecendo fora. São momentos de grande criação também. Estava, antes da nossa assim, conversa, que eu estava almoçando com um amigo, e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre esses momentos de sensação de inadequação, de não pertencimento,
eles no fundo, nos convidam a descobrir, então, se eu não pertenço mais a isso, eu pertenço ao quê? Porque, certamente, como seres humanos, seres vivos humanos, nós precisamos pertencer a algo. A gente não pode não pertencer. Isso não está dentro do nosso cardápio de possibilidades como seres humanos. Nós precisamos, senão a gente adoece e morre. Nós somos animais gregários, né? A gente aprendeu isso no colégio. E a gente segue sendo, né? Então, quando a gente se encontra lá no café, a gente descobre que apesar das nossas histórias diferentes, né? Eu com menos de 30, percebendo que eu já não pertencia a esse universo, e você aos 60, percebendo a mesma coisa, a gente falou, nossa, será que tem muito mais gente como a gente? Será que tem? Né? E claro que a gente é uma pergunta não verdadeira, né? Porque a gente já tem uma hipótese que sim, tem muito mais gente, seja com menos de 30 anos, ou seja com mais de 50, 60, que também está se sentindo fora do seu lugar, não pertencendo. E esse é um lugar ruim, porque quando alguém olha para uma pessoa de 60 anos se sentindo inadequada, fala, não serve mais. E quando olha também da mesma forma para uma pessoa de menos 30, também se sentindo da mesma forma, não serve da mesma maneira. Como se fossem pessoas que não querem jogar um jogo, que no fundo é verdade, mas como se esse jogo fosse a única possibilidade. E se esse jogo fosse a melhor das possibilidades possíveis. Não é sequer a única possibilidade, e talvez sequer não seja a melhor das possibilidades. Porque, como você falou, não vivemos mais numa piscina. Eu diria que a gente pode ter a sensação de lagoa, mas é um grande rio caudaloso, daqueles que derrete geleira, e ele vira um negócio brutal, que carrega tudo e todos. E a gente querendo achar uma lagoinha ali no meio do rio, porque tem lá uns momentos ali, olha só, né, tem aqui parece que é uma lagoa, mas não é só, é pura ilusão, né? É um grande rio caudaloso, onde a maior parte das pessoas estão se sentindo inadequadas. Não é mais a exceção, não é mais o jovem com menos de 30, num momento onde todo mundo queria ser executivo de uma multinacional ou funcionário público, era um emprego, principalmente pessoas pobres, e nem é mais só o idoso agora, que olha para o mundo e fala, não tem mais lugar para mim nesse mundo. A gente está falando de muito mais do que isso. Né? Exatamente. O jovem de hoje, que tem a possibilidade de ocupações, vamos chamar assim, digitais, ele sabe que ele pode criar uma startup do quarto dele, ele pode criar um podcast do quarto dele, ele vira youtuber do quarto dele. Ou seja, a tecnologia que elimina empregos criou trabalhos, criou novas formas de empreender, né? E não só isso, né? O jovem também, olhando para nós quando éramos jovens e olhando para os jovens atualmente, ele pode ter uma formação, ele pode ter uma experiência mesmo sendo jovem, ele pode liderar uma equipe. E talvez ele tenha hoje uma capacidade de liderar uma equipe que nós, com menos de 30 anos, não tínhamos, porque a gente não tinha tanto acesso à informação. Né? Hoje o jovem tem muito mais acesso à informação e como ele é um nativo digital, né, ele pode usar muito mais rapidamente as informações já disponíveis para poder fazer da sua liderança uma liderança também exemplar. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente olha para esse jovem, essa pessoa jovem, e diz que ela não tem experiência ainda para fazer isso. Também é uma forma de etarismo disfarçado. Como se muita experiência fosse um sinal de sabedoria. E uma vez a gente falou sobre isso, né? Ou você escreveu sobre isso, agora não me recordo. Não, o cara é mais velho, então ele é melhor, ele é mais inteligente, ele sabe mais, ele tem mais experiência, não, e portanto ele vai executar melhor o seu papel na sociedade. Tá cheio de velho babaca aí também, né? Como a gente sempre diz, né? Canalha também envelhece. Então, assim, gente mole também envelhece. O cara já não era grande coisa de jovem, envelheceu, não é grande coisa e ainda mais lento. O que a gente precisa, acho que a sociedade precisa entender que a gente precisa de craques, pessoas dedicadas, pessoas capazes, pessoas de mente aberta, e aí não tem idade. Agora, é lógico, tem certas coisas. Por exemplo, numa situação de crise, dessas que a gente está vivendo esses dias, que são crises grandes, né? Uma pessoa da nossa geração já viveu várias crises, já apanhou de outras formas, e a gente tem como estabilizar uma organização, um departamento. Você não precisa ser o número um.
número um pode ser um cara jovem, desde que ele saiba procurar a mentoria de alguém mais experiente. No lado oposto, você pensa esse momento nosso de alta da tecnologia dando cambalhota, falando de inteligência artificial, que pode ser uma coisa super simples, pode ser super complexa. Não sou eu, de 60 anos, que vou liderar um projeto desse, é muito complicado, porque falta agilidade, eu acho, sabe? E aí, pô, por que que não? Um cara jovem não serve? Não, ele é que tem que servir. Ou seja, existe aquela coisa do mundo líquido, as organizações estão líquidas também. A gente é útil num determinado momento, o outro vai ser mais útil num outro momento, e essa combinação de virtudes, de talentos, de experiências é que tem que ser corretamente alinhadas. E a gente vê hoje o quê? Conflito. Este não serve, aquele não serve, não, todo mundo serve. Depende da situação. E aí surge, né, quer dizer, dois caras de marketing, né, quer dizer, de lugares diferentes da mesa nas suas trajetórias, mas duas pessoas de marketing, surge o choetarismo. Foi o primeiro insight que a gente teve, e tudo isso no café, né? O café foi realmente muito profícuo. Surge o choetarismo, né? E uma marca assim que eu até registrei site, etc, tal, todo empolgado, choetarismo e tal. Mas aí a gente tem um amigo, né, que eu chamo de mentor também, que é o Bob Wollheim, que tem muita trajetória aí na área de criação, de publicidade, do mundo digital, e falou assim, achei bacana pra caramba o projeto, mas vocês acabaram criando um nome bacana para uma palestra. Não necessariamente para uma plataforma, para algo que vá além de uma provocação, né, apenas. E aí ele mesmo traz, eu quero honrar aqui também isso, o nome Age Free Roads, que tem um lado assim, porque é inglês tal, né, os caras estão aqui no Brasil, tudo. Eu acho que o projeto já nasce com essa ambição também. No caso, trabalho numa empresa dos Estados Unidos tal, e ele falou, cara, vocês têm que pensar global, porque esse tema não é um tema exclusivo do Brasil. Então, já nasce com essa lógica, né, de uma ideia que pequena, estamos aqui começando um podcast, né, trocando ideias, explicando um pouco para as pessoas o que a gente quer, por que é importante para a gente, e ao mesmo tempo, sim, a gente sonha com algo que possa ser global, né, uma plataforma que não tenha só as gravações dos nossos podcasts, por enquanto só nós dois, mas a gente vai trazer convidados e convidadas com menos de 30, com mais de 50, 60. Vamos trazer conteúdos também inspiradores e provocações para que essa lógica de etarismo, tanto contra os mais jovens quanto os mais velhos, também, de alguma forma, seja interrompida, porque ela é burra, mais do que tudo, como qualquer preconceito é um preconceito burro, mas também uma plataforma que possa ser um espaço onde essas conversas difíceis do mais velho poder conversar sobre qual é o seu valor, né, o que ele está realmente disposto a entregar, o que ele não está disposto a entregar, isso não ser visto como abandono de barco, e também os mais jovens também possam ter as mesmas conversas, sem também ser percebido como nem, não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar, esses jovens que não querem se sacrificar pelo trabalho, e vem toda uma forma de desqualificação dessas conversas, a gente possa criar um espaço onde essas conversas não sejam só bem-vindas, como sejam muito estimuladas. Aqui sim, você pode falar sobre carreira de um lugar que não seja sacrificar sua vida em nome da empresa, porque isso nem nós que fizemos isso pelas nossas empresas acreditamos mais. Não faz nenhum sentido ninguém sacrificar sua própria vida em nome de uma empresa. Assim como não faz nenhum sentido uma pessoa mais velha estar virando a noite como a gente fazia 20 anos atrás, virando a noite trabalhando, mó gás, mó energia. Não, é uma outra forma de gerar valor. A gente precisa ter um lugar onde a gente possa conversar sobre isso sem medo de retaliação, sem medo de ser mal interpretado, sem falar a pessoa não está motivada, não está engajada, porque não quer dar o sangue pela empresa. Galera, dá o sangue pela empresa. Olha a frase. Sacrificar a vida pelo trabalho. Cara, o trabalho é que serve a vida, não é a vida que serve o trabalho. A gente precisa conversar sobre isso seriamente, né, Fernando? Exato. Lá atrás a gente ouviu muito essa expressão, né? Fulano não veste a camisa. Fulano veste a camisa. Aí alguém dizia, não, eu tatuei aqui. Era outro mundo. Agora, eu penso também, viu, Fábio, e isso é um assunto muito importante, que não é exatamente a ver com a questão etária, porque eu acho que ela vai transversal. Existe uma mudança no capitalismo que a gente vive,
né, que eu chamo de capitalismo financeiro, que se conjugou com o capitalismo tecnológico e criou um ambiente hiperacelerado que está destruindo as lideranças organizacionais. E uma liderança organizacional que não pensa na equipe, como deveria, que se limita a dar meta e cobrar meta, dar meta e cobrar meta, dar meta e cobrar meta, se torna o jovem que está nessa coisa de pouca inteligência. Ele olha para cima, ele não se inspira pelo cara que está acima dele, porque é um cobrador de meta. Essa nova geração não se sujeita a isso. Nem nós, provavelmente, no passado, porque a gente está vendo que, antigamente, olha que coisa interessante, antigamente, o mais novo sabia menos que o mais velho, por definição, porque não havia acesso à informação. Havia uma assimetria que só vivendo é que se aprendia. Hoje em dia, não. O mais jovem tem mais informação que o mais velho, por mais incrível que pareça, né? Porque ele captura, ele absorve muito mais informação com muito mais aceleração. Então, o jovem hoje espera uma postura do líder dele que ele não está encontrando. O que este cara me agrega? Nada. Me dá meta e me cobra meta. No passado, a gente olhava para cima e via um cara que tinha mais sabedoria, tinha mais informação. Então, a gente tinha pelo menos uma admiração por ele. Queria ser como ele, né? Hoje mudou. Então, essa questão do jovem, que a gente vai tratar em algum momento, o jovem tem bons motivos para não estar animado com o ambiente de trabalho. E também tem a discussão do home office. Por que ninguém quer mais enfrentar trânsito para chegar no escritório? Porque ficar numa baia cumprindo meta. Não tem troca. Nem para cima, nem para baixo, nem para o lado. Está todo mundo acelerado. Dá o horário de sair, os caras jogam a caneta e ó. Enfim, se a gente bobear, a gente vai ficar 4 horas aqui falando e mata os outros episódios. De qualquer forma, você já trouxe aqui alguns spoilers de temas que certamente farão parte das nossas conversas, né? Caminhando aqui para o encerramento desse primeiro, mas um deles que acho que é fundamental é conhecimento e sabedoria, porque talvez tenha muito conhecimento disponível, mas será que ele está sendo, ele é transformado em sabedoria, ou seja, que é o conhecimento aplicado pela experiência, etc. Tal. Aí um tema bacana. E o outro que é um tema que para mim ainda é meu maior pesadelo, mas também é meu sonho, que quando eu olho para as organizações eu ainda vejo ainda sim um caminho ainda de pouca reflexão, relações que são meramente utilitárias. O líder usa a equipe dele para entregar os resultados, a equipe usa o líder para ganhar mérito e promoção, etc. Tal. E quando a gente estabelece relações meramente utilitárias, a gente vai produzir um resultado medíocre, para ser honesto, porque a gente sabe que ser humano, diferentemente de outros animais ou mamíferos mais primitivos, precisa de um propósito que não seja só comer, dormir, procriar, se divertir, né? Precisa de uma narrativa que coloque a gente num lugar de sentido. E se o sentido nas relações de trabalho ainda e se fortaleceu ainda mais nesse lugar, meramente você é útil para mim, nem o jovem, acho que o jovem é o primeiro a pular fora, né? Mas o mais velho também não quer mais isso, porque ele está cansado. A gente, no fundo, aqui falando agora desse lugar de fala de mais velho, a gente também quer relações de crescimento e compromisso mútuo, onde a gente use o universo corporativo não apenas para entregar resultado para acionista, que, claro, precisa do combustível, a gente não é que tolos, assim, tolos ou ingênuos o suficiente para achar que isso, nesse momento, pelo menos, é possível de mudar, mas que seja um lugar onde a gente use para realmente nos desenvolvermos como melhores pessoas para o mundo. Isso é diferente de você é útil para mim. Se eu sou seu líder, o meu papel não é você entregar o resultado que a empresa precisa. É como na nossa relação nós nos tornamos melhores pessoas. Porque melhores pessoas, lembrando um outro FB, né? Porque aqui tem o Fábio Betti, tem o Fernando Blanco, mas também tem o Fábio Barbosa, grande amigo, espero que um dia a gente traga ele para cá também. A gente não precisa investir tanto nos profissionais, precisa investir em pessoas, porque se você investe em melhores pessoas, você vai ter melhores profissionais. E essa lógica ainda está, na minha perspectiva, ainda muito distante, e gerando muita escassez do ponto de vista de resultado,
Porque é entregar aquilo, se eu sou útil para você, ser útil para mim, deixa eu entregar aquilo que é suficiente. Eu não vou para potência, eu vou para suficiência. E além do que gera dor e sofrimento. Ninguém quer ser tratado pelo outro como um degrau para atingir algum lugar. Ninguém quer ser tratado pelo outro como uma ferramenta para atingir um objetivo. Na hora da gente parar com isso. E esse é um lugar onde pessoas mais jovens, e pessoas menos jovens, ou jovens há mais tempo, ou mais velhos, não tem nenhum problema em falar dessa forma, se encontram. A gente está cansado dessa lógica. Eu não sei o que vai, se a gente consegue transformar essa lógica, mas estar cansado e querer começar algo já é suficientemente interessante, pelo menos para mim, para a gente fazer algo juntos. Maravilha, amo o meu sócio. Cara, esse é um cara de conteúdo e que comunica com precisão. Vamos lá, Fabião? Vamos lá, né? Então aqui, né, assim, eu queria agradecer por vocês nos acompanharem nesse nosso primeiro episódio. Não esqueça de seguir o Age Free Words para mais episódios como esse nas redes sociais, por enquanto só no LinkedIn, daqui a pouco no site também, tudo. E a gente quer continuar desmistificando o preconceito etário e mostrar que o valor de uma pessoa está no que ela faz e não na sua idade. É isso aí. No próximo episódio, a gente vai falar de um tema absolutamente crítico. Existe idade limite para a gente ser produtivo? Existe uma idade limite? Vamos lá. É isso aí, né, Fabião? É isso aí. Até logo mais. Tchau. Abraços.